Jornal da Alterosa. Oferecimento. Prefeitura de Belo Horizonte. Em caso de dúvida sobre a Covid-19, acesse pbh.gov.br/coronavírus. E Grupo Ortep. Mais de 50 anos de experiência em controle de ponto, controle de acesso e segurança eletrônica. Boa noite. Belo Horizonte tem hoje 2.853 casos confirmados de coronavírus. As mortes subiram para 66, com 4 novas vítimas. Uma idosa de 91 anos, que morreu no dia 3. Um idoso de 75 anos, que morreu dia 7. E 2 idosos que morreram no dia 9. Um de 67 e outro de 92 anos. Todos tinham outros tipos de doença. Em Minas Gerais, hoje são 18.448 contaminados pelo coronavírus. 9.710 estão em acompanhamento. O número de mortes subiu para 431, com 22 novos casos, nenhum nas últimas 24 horas. 2 desses óbitos ocorreram no mês passado. Na Grande BH, Contagem registra mais 2 mortes, chegando agora a 19 e com 504 casos. Mais uma morte em Betim, chegando a 15, com 314 contaminados. O número de pessoas recuperadas é de 8.307. A celebração de Corpus Christi mudou por causa da pandemia do coronavírus. Uma festa mais simples este ano para celebrar a presença do corpo de Cristo. Os lindos tapetes viraram apenas um, na porta da Igreja da Boa Viagem, no centro de Belo Horizonte. Quem organizou o evento disse que era um sentimento diferente, mas sem perder a essência da fé. Se hoje é a festa do Corpus Christi, o corpo de Cristo hoje se une também ao corpo da humanidade ferido, fragilizado pela enfermidade, por esse vírus. Para acontecer as celebrações, o arcebispo metropolitano Dom Valmor fez alguns pedidos, tanto para as igrejas quanto para os fiéis, como, lá dentro do templo religioso, evitar passar os microfones, higienizar todo o material e também ter no máximo 20 pessoas. Para os fiéis não fazerem carreatas, não fazerem procissões e acompanhar tudo com as suas famílias, em casa. Tudo isso para evitar a propagação do coronavírus. Envie seus pedidos de orações via o canal do Facebook, YouTube. Quem queria assistir à missa teve de acessar a internet. Toda a celebração foi filmada e transmitida ao vivo. O padre Marcelo, que fez a adoração do Santíssimo, também disse que este ano foi um pouco estranho. Mesmo assim, fez um pronunciamento para quem pôde acompanhar. Pelos que estão trabalhando nos hospitais, pelos enfermos, pelas famílias dos falecidos. Pandemia, 84 dias de quarentena. Isolamento social? Que nada. Nas imagens do José Geraldo e reportagem de Lauro Lopes, você verá que muitos reclamaram das restrições para caminhar nas praças da capital. Quem tentou passar foi barrado pela Guarda Municipal. Estou discordando, porque eu não concordo com isso. Já passou da hora de liberar tudo. Se tivesse que morrer muita gente, já tinha morrido. A guarda falou sobre a questão da máscara. A senhora não está usando? Como é que... Dependendo do local onde eu vou, eu utilizo a máscara. Eu estava sem máscara antes, por quê? Porque estou fazendo exercício e de acordo com o exercício que eu estou fazendo, não tem necessidade de máscara, não estou aglomerada. O que você achou dessa determinação da prefeitura aí, de fechar esse ponto da orla da Pampulha? Por enquanto eu acho que está certo. Enquanto eu estiver nessa situação aí, melhor. E você está caminhando, não está usando máscara hoje? Como é que eu vim correr, né? Correr de máscara não tem jeito. Só quem trabalha na área e moradores tiveram autorização para seguir caminho. Vários pontos da orla da lagoa foram cercados. Nesses locais, a prática de esporte foi proibida. E o movimento na Pampulha estava grande. Muita gente caminhando e andando de bicicleta. Nem todo mundo respeitou o uso obrigatório de máscaras. Segundo os homens da Guarda Municipal que trabalham aqui fazendo a fiscalização, pelo menos metade da orla foi fechada. A interdição vai durar 24 horas. Essa determinação vem da Prefeitura e em tempos de pandemia deve se repetir todos os feriados e finais de semana.
Em outro ponto da capital, o movimento também foi grande. No bairro Belvedere, a Lagoa Seca continua cercada. Mesmo assim, teve gente que aproveitou o feriado para se exercitar nas ruas. Por lá foi quase impossível encontrar alguém de máscara. Há quase 2 meses, o uso da proteção virou obrigatório por conta de um decreto municipal. Outra decisão da prefeitura do início de abril deixou praças e outros lugares da cidade interditados. O objetivo, segundo Alexandre Calil, é evitar aglomerações e a disseminação do novo coronavírus. Se ninguém seguir as normas, como é que a gente fica, né? 2 traficantes com armas e drogas foram presos durante um baile funk num sítio em Esmeraldas, região metropolitana de BH. A festa acontecia nesse sítio, que fica num condomínio fechado. Mais de 100 jovens estavam no local. Vizinhos incomodados com o barulho de madrugada e com a aglomeração de pessoas em plena pandemia do novo coronavírus, ligaram para a polícia. Aí o bambu quebra a noite inteira, final de semana emenda dia com noite e tudo. É sítio alugado? É, sítio alugado. Quando os militares chegaram aqui pela primeira vez, foram atendidos pelo promotor da festa. Segundo a PM, o jovem de 20 anos disse que iria deixar o país em breve e que estava se despedindo e prometeu abaixar o som que tocava o ritmo funk. Mas depois disso, a polícia recebeu outros 3 pedidos de que retornasse ao local porque a música continuava alta. Foi aí que eles chegaram e durante a abordagem encontraram drogas e armas. E para nossa surpresa, quando chegávamos ao interior desse condomínio, os jovens tentaram evadir. Motivo pelo qual nós montamos lá uma interceptação de cerco e bloqueio e de imediato abordamos em torno de 15 a 20 veículos. O promotor da festa e outro homem foram presos. Segundo a PM, nos carros onde eles estavam foram apreendidas 2 pistolas calibre 380, uma réplica, munição, frascos de loló, maconha, cocaína e uma máquina de cartão. A suspeita é de que ela estivesse sendo usada para a venda dos entorpecentes na festa. Eles alegaram aos policiais e a mim que tais armas seriam para proteção pessoal deles. Consultar o prontuário das demais pessoas que foram liberadas por não haverem nada que, num primeiro momento, desabonasse a conduta deles, percebeu-se vários homens e mulheres prontuariados em crimes tais como homicídio, tráfico de droga, assalto, latrocínio, que eram os frequentadores dessa festa. Segundo a PM, os participantes do evento vieram de vários pontos de Belo Horizonte e da região metropolitana. Santa Luzia, Betim, Ribeirão das Neves. Chamou a atenção um grupo de jovens da região da Savassi e Gutierrez. Se não houvesse uma intervenção da Polícia Militar, teríamos uma tragédia de alta proporção com os jovens que lá encontravam-se. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava mais de 500 quilos de maconha no fundo falso de um caminhão. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportando 588 quilos de maconha em João Molevade. Os policiais fizeram uma fiscalização minuciosa no caminhão e encontraram fundo falso com a droga. Segundo a polícia, o condutor de 44 anos havia se envolvido em uma batida momentos antes da abordagem e fugido do local. O homem ainda informou que receberia R$3.000 para levar a carga até a Bahia. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em grave acidente hoje à tarde na MG 129, em Barão de Cocais. A batida envolveu 2 carros. Um idoso de 62 anos que dirigia um carro com placa de Catas Altas morreu no local. A esposa dele, que foi socorrida, mas morreu na Santa Casa de Santa Bárbara. A outra passageira, de 88 anos, foi levada em estado grave para o Hospital Nossa Senhora das Dores, em Itabira. O motorista do outro veículo e a passageira foram atendidos na Santa Casa e não correm risco de morrer. 3 mortos num acidente de ônibus em Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce. Os bombeiros foram acionados na rodovia 116. O grave acidente envolveu um ônibus e um veículo. Era uma colisão frontal entre o ônibus da Rio Doce com o Fiat Uno, contendo 4 vítimas.
Uma criança que foi socorrida para o hospital com algumas fraturas, que vai ser confirmado no hospital, e 3 óbitos encarcerados presos na serragem. Eu realizava uma viagem hoje, saindo de Manhuaçu, sentido a Timóteo, realizei a viagem às 6 horas da manhã. E até então estava sendo uma viagem tranquila, quando por volta mais ou menos de 7h20 da manhã, nesse trecho aqui, me deparei com um veículo Fiat Uno, né, invadindo a contramão, e eu tentei evitar, sair fora dele, mas mesmo saindo fora dele não teve como, ele veio a colidir no ônibus. Na hora que teve a colisão, eu desci, corri lá no carro para ver a vítima, aí tinha uma criança, a gente tentou socorrer uma criança, né, tiramos ela fora do carro e aguardamos a chegada do bombeiro e da perícia, da polícia. Morreram dentro do veículo Célia Cristina de Souza Campos, de 48 anos, Ailton Inácio Campos, de 52, e Maria Célia de Oliveira Souza, de 70 anos. A criança de 4 anos foi levada ao hospital de Santa Bárbara com suspeita de fratura no braço e de traumatismo na cabeça. O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora informou agora há pouco que a criança passa bem. O Jornal da Alterosa volta já. Você vai saber como está o turismo e comércio liberado na Serra do Cipó. E não perca também as informações do esporte. O Cruzeiro contrata advogados e o Sampaoli vai dando um jeito na Cidade do Galo. Para os casos da Covid-19 e a ocupação da rede hospitalar. A região, então, vai retornar à onda branca do Plano Minas Consciente, que promove a retomada econômica gradual durante a pandemia. 101 cidades estão orientadas a manterem fechados estabelecimentos como papelarias, salão de beleza e lojas de roupas. Podem continuar funcionando apenas serviços essenciais. Mas a Serra do Cipó, na região metropolitana de Belo Horizonte, liberou o comércio e o turismo. Cansado de ficar só dentro de casa, Guilherme decidiu trazer a família para curtir o feriado prolongado em um ambiente diferente. Tem uma hora que nós, como família, temos que enfrentar a situação da pandemia e resolver ressocializar, né? A gente trabalha muito, incentivar o pequeno comércio, os hoteleiros, o comércio da Serra do Cipó. Mas quem veio para Santana do Riacho achando que iria curtir uma cachoeira, encontrou a entrada de uma das mais populares fechada. O decreto de flexibilização não permite a abertura das famosas cachoeiras. O uso de máscara na cidade é obrigatório, mas flagramos muita gente circulando pelo centro sem a proteção. As pousadas foram liberadas para receber hóspedes no feriado prolongado, mas com apenas 50% da capacidade. Nesta, dos 22 chalés, 11 estão ocupados. E houve durante esse período muita procura, muita gente até impaciente no telefone, quando liga para cá a gente fala que não tem vaga. Para seguir as regras sanitárias, várias placas foram espalhadas com orientações para evitar aglomeração. Na piscina aquecida só é permitida a entrada de 4 pessoas por vez. A limpeza dos quartos foi adaptada. Nós tivemos que trocar todos os produtos de higienização e limpeza. Existe todo um protocolo de segurança para que a camareira que teve contato com a roupa utilizada não tenha contato com a roupa limpa que vai ser substituída. O parquinho, o playground, também está fechado. O café da manhã vai ter que ser feito de uma forma diferente. O próprio almoço não pode ser mais o self-service. Os comércios considerados como não essenciais, como os bares e restaurantes, reabriram as portas, mas só podem funcionar até 8 horas da noite. Após esse horário, só podem fazer entregas. Depois de 3 meses parado, está retornando hoje. E aí, como é que está o movimento em relação ao ano passado? Está muito devagar, muito vazio mesmo. Ou deve ter caído uns 60%. Está bem devagar o comércio. A cidade está vazia também? Está vazia, a cidade muito vazia também. Mesmo com a liberação, muitas lojas permanecem fechadas. Insatisfeitos com a reabertura, alguns moradores e associações comunitárias fizeram uma manifestação. Natália, que é filha de comerciante, é contra a volta das atividades turísticas. E a gente está priorizando mais a saúde, né? A gente prefere que feche, que não abra, por conta da saúde, que é o mais importante no momento. A reportagem do Jornal da Alterosa procurou o prefeito de Santana do Riacho, mas ele não atendeu às nossas ligações. Uma ação popular com pedido liminar de urgência pedindo cancelamento da reabertura do comércio na Serra do Cipó foi protocolado esta tarde na comarca de Jaboticatubas, responsável pela jurisdição de Santana do Riacho.
Muitos moradores estão na expectativa de que o turismo seja interrompido devido aos riscos do novo coronavírus. Santana do Riacho não aparece no boletim da Secretaria Estadual de Saúde com registros de casos da Covid-19. A vizinha Jaboticatubas tem 115 casos e uma morte. Péricles de Souza chega agora com o futebol. Roger Guedes está voltando ao Atlético? Pois é, Léo, a torcida do Atlético está numa expectativa só com relação à possível vinda de Roger Guedes. Primeiro, porque a diretoria e o jogador admitem o interesse. Segundo, porque ele fez 2 postagens enigmáticas nas redes sociais. Uma com a camisa alvinegra, quando cita uma oração para um possível negócio. E outra com essa música no carro. Ouve aí. Enquanto a torcida espera por Roger Guedes, tem pedido de Sampaoli próximo de ser atendido. A diretoria alvinegra abriu negociações para trazer o zagueiro Bueno, que está no Kashima Antlers do Japão. Jogador indicado por Zico e que já esteve na mira do técnico Jorge Sampaoli nos tempos de Santos. Sampaoli, que falou hoje da implantação da filosofia de trabalho dele no Galo. Llegamos en poco tiempo, logré una sintonía colectiva relacionada a mi sentir futbolístico. Y bueno, en eso estamos en cada entrenamiento tratando de focalizar transmisiones todo el tiempo de la idea. E o cruzeirense pode voltar a sonhar com o Lucas Romero, Péricles? Léo, no Cruzeiro, o presidente Sérgio Santos Rodrigues garantiu numa transmissão feita pelo clube que vai fazer o possível e o impossível para trazer de volta o volante Lucas Romero, que está no Independente da Argentina. A parte financeira continua sendo o maior entrave. Até por causa disso aí mesmo, o presidente contratou um escritório de advocacia criminal para auxiliar na defesa dos interesses do clube nas investigações que correm na Polícia Civil e no Ministério Público. Ele promete bloqueio de bens, expulsão e punição para as pessoas que enfiaram o Cruzeiro na crise, na recessão e na segunda divisão. No América, a novidade foi a participação de Mateuzinho no treino. Ele ficou em isolamento por 20 dias por causa da Covid-19. Novos testes foram realizados e, como deram negativo, o meia pôde voltar. É isso aí. Valeu, Péricles. Olha, depois do intervalo, veja a máscara. A estátua de Tiradentes, na região centro-sul de BH, recebeu hoje uma máscara para simbolizar a proteção durante a pandemia do coronavírus. A ação foi feita para homenagear os profissionais da linha de frente no combate ao coronavírus, como policiais, bombeiros, imprensa, caminhoneiros e os profissionais da saúde. Com a aprovação da Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, a estátua ganhou também um avental e recebeu uma faixa contra o racismo. Além de proteger Tiradentes, os voluntários da ação distribuíram álcool em gel para quem parava nos semáforos. Legal. Ele tem apenas 1 ano e 4 meses e 5 doenças diagnosticadas. Nascido numa família pobre e batalhadora, o pequeno Henry precisa da ajuda de todos para continuar lutando pela vida. Com apenas 1 ano e 4 meses, Henry já enfrentou 5 cirurgias. Uma batalha pela vida que teve início ainda na gravidez de Ana Luísa. De lá para cá, os diagnósticos não param de surgir. Ele tem diagnosticada mielomeningocele, a síndrome de Arnold-Chiari tipo 2, a hidrocefalia, paralisia cerebral e epilepsia. São páginas e mais páginas de exames e laudos. O último deles é o que mais tem preocupado no momento. De acordo com a mãe, o garotinho tem sofrido crises constantes de epilepsia. E os ataques dele são grandes, são de 20, 15 minutos e ele só para com remédio na UTI. Então eu corro com ele para lá, ele tem de noite, quando está dormindo. Então se eu estiver dormindo e eu não ver, pode acontecer alguma coisa pior. Segundo a família, para controlar o problema, Henry precisa de um aparelho que custa em média R$12 mil. Um valor bem distante da realidade financeira dos pais, que têm mais um filho e precisam gastar também com vários medicamentos. A família inteira mora neste cômodo, dentro de um terreno que pertence aos pais da Ana Luísa. Ela está desempregada. O Marlon é auxiliar de mecânico. Juntos eles não têm condições de arcar com todos os tratamentos do Henry. Por isso, o casal está pedindo essa ajuda pela internet. A vaquinha online foi criada há poucos dias. O objetivo é arrecadar R$50 mil.
quantia que ajudaria a pagar também por outros tratamentos, remédios e próteses para o desenvolvimento de Henry. Não importa o valor não, pode ser compartilhando isso também para os amigos, para quem que não viu. Vai ser muito bom mesmo, porque a gente é humilde, a gente não tô aqui expondo mesmo e peço por favor a ajuda de todo mundo. Mesmo diante de tantos problemas, a família acredita no futuro melhor para o filho. A esperança vem das vitórias conquistadas até aqui. Principalmente porque ele supera muita coisa, né? Os médicos mesmo ficam assustados quando vê o diagnóstico. A fisioterapeuta dele até chegou a comentar umas vezes comigo, né? Que ele é muito guerreiro mesmo, porque ninguém imagina que uma pessoa vai passar por tanta coisa e ficar do jeito que ele fica. E isso me dá muita força. Uma lição para todos nós, né? Está aí na sua telinha, vaquinha.com.br. Vamos ajudar a família do Henry. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite a todos.